Fala galera, tudo bem? Agora eu vou começar um quadro que eu queria estrear muito, que é o Histórias que Inspiram Histórias. Porque eu vejo muitos de vocês trazendo vários testemunhos de resultados, que nem sempre são resultados financeiros, mas são transformações na sua casa, na sua família, na sua autoestima. Muitos de vocês voltaram a Jesus porque foram ministrados por Deus vendo as aulas, os vídeos, então essas histórias inspiram. Então, quando Deus colocou esse projeto no meu coração, eu sabia que o primeiro episódio tinha que ser com o meu pai espiritual e com o meu pastor, que está aqui do meu lado. Ele vai falar um pouquinho com vocês sobre quem ele é, qual o nome do nosso ministério, por que ele veio para São Paulo. Então, aos poucos eu vou fazendo essas perguntas para vocês verem como que uma decisão impacta milhares e milhares de vidas. Perfeito? Então agora eu vou deixar o meu pastor, meu pai espiritual, falar com vocês sobre quem ele é, se apresentar um pouquinho e já eu retomo as rédeas aqui. Tá bom. Maravilha, prazer aí. Meu nome é pastor Lucivando, eu pastoreamos o Ministério Missão Apostólica para as Nações, MAN, Igreja MAN, que fica aqui em Barueri. Nós estamos em São Paulo há 14 anos, chegamos aqui em 2006, viemos aqui por um chamado de Deus. Não, nada foi planejado pelo homem, eu não planejei estar em São Paulo, foi Deus quem nos trouxe. São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu e a minha esposa, a pastora Rose, e hoje nós somos 5 em nossa casa. Aqui Deus nos deu 3 maravilhosos filhos, é o qual a Radija, o Isaías e o Azaf, e acima de tudo, também um chamado, no chamado Filhos Espirituais, que estou aqui com o Alan, que é um orgulho pra gente, é uma referência de discípulo, de filho, e tantos outros que Deus tem movido, desatado, Deus tem prosperado, de alguma forma direta ou indiretamente. O que me interessou tanto sempre foi ser um canal de Deus para as pessoas, ser um canal de bênção, buscar ser bênção, buscar ser uma luz que brilha, na escuridão. Então é isso. Uma das coisas que me chamou muita atenção na história do pastor, e porque eu sei que é uma história que vai inspirar outras pessoas, é o seguinte: eu conheço um pouco do testemunho dele, eu vou deixar ele falar com vocês sobre isso. Só que a fase em que Deus encontrou o pastor, ele estava numa depressão muito profunda. Essa depressão mesmo que você pensa em se matar, em que você não sai do quarto, e talvez muitos de vocês possam ter passado ou estão passando por isso. E foi nesse momento que Deus encontrou ele. E não foi alguém que foi na casa dele falar de Deus para ele. Eu vou pedir para ele contar um pouco dessa experiência, de como foi, o que acarretou essa depressão, um pouco, bem resumidamente, porque é uma história bem extensa. Esses pontos importantes eu sei que vai falar com você e vai dar uma luz no final do túnel para sua vida. Então, a minha história foi o seguinte: eu, 2001 para 2002, eu tive depressão que até então ninguém sabia que era depressão, não se falava de depressão. Estamos dizendo aqui, em média aí, acho que 18 anos, beirando 19 anos, Ninguém falava sobre depressão. A gente se falava, depois descobrimos que eu estava com depressão. Eu tive depressão e os desvejos, quando eu estava com os sintomas da depressão na época eu queria ficar isolado dentro de um quarto, só queria dormir durante o meu dia, acordava a noite inteira, não tinha vontade de conversar, chorava sempre, assim, sempre me pegava ali com vontade de não mais viver, inclusive tive desejo de morte, desejo de morrer. Tentei, pensei em tirar a vida, a minha própria vida, e graças a Deus um dia, dentro do quarto da casa da minha mãe, no estado da Bahia, onde, assim, isso resumidamente, tentamos aí. Minha mãe tentou me levar em alguns lugares, em outros meios de religiões, para que se houvesse uma cura daquele sintoma que eu tinha, e nada disso aconteceu. A minha vida piorou mais, e a única saída para mim foi um dia que eu pedi para Deus que Ele me curasse, eu iria servir Ele, e de fato isso houve. Eu recebi uma cura na minha alma, uma cura emocional. Depois de 3 meses eu me converti em casa, me converti dentro de um quarto. Eu disse: tem um Deus no céu que cura, se o Senhor me curar eu vou te servir. E Ele me curou mesmo da minha emoção, daquele desespero que só eu sabia que eu estava sofrendo. Aquela angústia de alma, aquela angústia interior, sofria bastante interiormente.
E Deus ele limpou de mim toda aquela dor, todo aquele sofrimento que eu tinha. Depois de um período eu fui à igreja e passei a congregar, o pastor passou a cuidar de mim. E aí veio os outros passos, que é onde foi Deus mudou totalmente a minha história aí, que consegui, aí passei a namorar, depois casei, e enfim. Então, mas foi mais ou menos isso aí, o meu começo, a minha convenção nasceu disso, nasceu de pós-depressão. Eu tive uma depressão causada por alguns traumas em questão, como pode dizer, de relacionamento e de emoção, enfim, foi nessa questão aí eu tive depressão por causa disso. Eu fui frustrado, né? E a frustração ela provoca depressão mesmo. Então Deus me curou e hoje eu sou curado na área, graças a Deus. Nunca tive uma queda aí de voltar a ser depressivo, tive algum pico de pensar em ser depressivo, não. Só Deus me limpou, me curou totalmente. Amém, glórias a Deus por isso. E pessoal, perceba o quanto que isso é sério. Teve ninguém, né, pastor, que foi no seu quarto te evangelizar. Não houve uma pessoa que chegou assim, olha, se você aceitar Jesus, você vai sair disso. Ou então alguém que falou, não, isso daí é do demônio. Não teve isso. Por que eu falo isso? Por que eu quero ressaltar isso? Porque assim, quando Deus quer te encontrar, Ele vai te encontrar. Seja por meio de alguém, ou seja por meio de você e da sua dor. Ele vai te encontrar. E nem sempre é só na sua dor, às vezes na sua alegria também Deus te encontra. Sim. Mas olha como foi sério isso. Uma pessoa com desejo de se matar, trancado num quarto, 3 meses, decide falar, tá, se tem um Deus, houve um desafio, se tem um Deus que cura, eu tô aqui, eu quero ser curado, se você me curar, eu vou te servir. E naquele instante, foi instantâneo, né, pastor? Instantâneo. Ele sentiu que toda aquela nuvem negra, aquela bucha sumiu, né? Sumiu automaticamente. Eu me ajoelhei, lembro como hoje isso. O dia que eu orei, porque eu orei a Deus, eu estava de joelho no quarto, estava de joelho numa casa simples, a casa da minha mãe era uma casa simples, e ainda não deixa de ser simples. Orei no quarto de joelho, e ali aquele desespero que eu tinha uma angústia na alma muito grande, um desespero muito grande. Quando eu orei e eu pedi a Deus que Ele me curasse, eu fui curado automaticamente, instantaneamente. Como se uma mão entrasse em mim e removesse todo aquele choro que eu tinha, que eu fiquei assim, da hora para outra em paz, já voltei a ter vontade de sair, a ter vontade de ver a luz do dia, a ter vontade de tomar banho, a ter vontade de comer. Eu não fiquei por muito tempo depressivo, mas para mim pareceu uma eternidade os dias, semanas, meses que eu passei depressivo. Nesse dia sumiu tudo. Deus me curou e sumiu automaticamente, fiquei restaurado. Isso é um motivo da gente se alegrar muito, sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que estão há anos dependendo de remédio, mais remédio. Não que não seja válido, não que psicólogos, psiquiatras não sejam válidos no tratamento, não tô anulando isso. Mas o poder de Deus, ele ainda existe, ele é eficaz. Sim. E você que está assistindo a gente precisa entender isso. Você precisa entender que o poder de Deus ele pode mudar a sua vida, mas a convicção ela parte de você, não é um desejo que você coloca diante de Deus e fala assim, olha, Senhor, eu quero agora, eu quero pra já. Não é assim que funciona. Você precisa entender que, Pai, eu primeiro me dou. Foi o que o Senhor falou, né? Exato. Se o Senhor me curar, eu te sirvo. Sim. Porque é impossível também você servir a Deus doente. Então, essa condição, ela não foi colocada como uma imposição a Deus, como se Deus fosse obrigado. Deus é o meu servo e ele tem que fazer o que eu quero. Não é assim. Existiu uma submissão para alcançar uma cura. E é isso que nós precisamos. Às vezes você está passando por isso. Você está numa dor que ninguém te entende, que ninguém sabe. Tem gente falando que é frescura, exato, outros vão falar que é demônio e por aí vai. E na verdade nem você sabe o que você está sentindo, mas o Deus que está no céu sabe. E esse Deus que restaurou a vida do nosso pastor, que hoje cuida de um rebanho, que cuida das nossas vidas, me mentoreia. E eu vou chegar nessa parte onde tudo isso que vocês conhecem por Next Level nasceu, começou com o ato de se submeter a Deus e falar, Senhor, eu tô aqui. Então hoje uma vida que estava prestes a perder a vida, cura e restaura vidas. Uma vida que estava prestes a morrer, hoje dá a vida. Então isso é muito sério. Exato. Às vezes o tempo que você está aí perdendo, de fato, se martirizando e buscando soluções que não vão resolver o seu problema, pessoas estão morrendo porque você ainda não tomou a posição de ser curado. Exato. Às vezes a sua doença está matando outros que você ainda nem conhece, porque você não entendeu o propósito de Deus. E sobre propósito, a conversão do Senhor começou então dentro desse quarto. E como eu já conheço seu testemunho, eu sei que logo depois disso a sua
fervorosidade dentro do chamado já foi instantânea. Instantânea. Porque foi curado, né? Foi curado. Eu falo que geralmente as pessoas que se convertem não têm essa entrega porque não foram curadas, não conheceram a Jesus. Mas essa entrega foi tão intensa, tão instantânea, que vocês já começaram a ganhar vidas. Ganhamos vidas. A gente, depois que eu me converti em casa, eu fui para a igreja aproximadamente 3 meses depois eu comecei a congregar. Então eu me converti em casa e não fui para a igreja, mas eu já me sentia cristão. Eu já não ia para os lugares que eu frequentava mais, já não praticava algumas coisas que eu sabia que Deus não se agradaria daquilo, então eu já me sentia já cristão. E aí eu fui para a igreja 3 meses depois, então passei o período de em média 1 ano sendo mentoreado, sendo discipulado, e assim já me tornei um apaixonado pelas vidas, né? Já me tornei um apaixonado por vidas, né? Já queria pregar, falar do amor de Jesus e tal. E quando eu casei, isso depois de convertido, o casamento, eu me converti em 2002, em 2004 me casei. De 2004 para 2005 já fui fazer missão em uma determinada região no estado da Bahia. A minha esposa, a pastora Rose, na época recém-casados, e já começamos a ganhar vidas para Jesus, já auxiliamos pessoas jovens, já se dedicando a cuidar de pessoas, mesmo sem ser ungidos a pastor. Jamais eu pensava em ser um dia ungido a pastor. Nunca, não tinha ambição por querer ser um pastor, mas a nossa ambição sempre foi em prol do chamado e ganhar vidas, né? Em restaurar vidas, incentivar a juventude viver um nível melhor. Então, assim, já fui assim de cara, né? Isso para ir para um campo missionário, já fazer assim missão, já foi logo depois que eu me converti. Já no período aí, no primeiro ano, aí eu já estava pregando, já estava louvando, né? Tentar aquela parte da questão do louvor, né? Da adoração, da música também, que na minha vida aí está envolvido. Então, é isso. E você aí falando que não vai se batizar porque ainda não está pronto. Isso aí é conversa fiada. Por que eu falo isso, pessoal? Porque para entender, o amor por vidas, ele está inerente ao chamado de pastor. Tá? Existem pessoas que são pastores, mas não amam vidas, então não são pastores. Mas quando você ama a vida, ainda que você não tenha o óleo sobre sua cabeça, você já é um pastor. Exatamente. E a igreja, ela tá carente disso, de pessoas que tenham um coração de pastor, que são apaixonadas por vidas, sabe? Pessoas que se lançam no cuidado das vidas, que amem uns aos outros. Independente da diferença que eles tenham, eles amam, eles derramam amor e esse amor cura. Então, quando o pastor começou nesse chamado, foram em média aí quantas pessoas passaram? Umas 200 e pouco, né? Nesses anos todos. Não dá pra calcular, né? Mas foram muita gente, né? Nós você fala que tocamos, que ganhamos. Que se converteram, fizeram parte da igreja lá, em Pintadas e tudo mais. Hoje nós fizemos parte de uma obra que hoje é um ministério lindo, é o ministério do pastores, amigos nossos, pastor J.Ney, pastora Jaciane, né? Assim, são amigos nossos, são pessoas, eu digo muito mais com amigo, ele é um irmão para mim, pastor J, fizemos um trabalho missionário com eles, na época ajudamos eles em uma tomada de território em uma cidade chamada Pintadas, na Bahia. Hoje eles pastoreiam essa igreja, a igreja é muito linda, a igreja hoje, eles têm em média hoje umas 700 pessoas, o ministério mais ou menos, e tem um campo hoje missionário deles, outras igrejas que foram abertas também, mas lá nós começamos esse trabalho juntos também, passamos por lá, né? Já existia um sonho no coração dele e da liderança maior dele, e nós fomos convidados, fomos ali para servir aquele lugar, e foi um aprendizado gigante, passar por ali e ver tanta gente que foram libertas através do amor de Jesus em nossas vidas. Ele é um grande ganhador de vidas, é um homem apaixonado por vidas também, faz parte da nossa história. E de lá para cá fizemos diversas caminhadas e até Deus nos trazer a São Paulo, também foi logo depois. E aí já fomos em vários lugares aí também aí do Brasil, em algumas cidades, né? Lugares simples, lugares onde muitos talvez não se interessam aí. Mas enfim, então o chamado sempre foi, na frente de tudo, o chamado para inspirar pessoas, né? Então a inspiração é algo assim importantíssimo. Em Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então essa palavra é uma palavra que sempre clama, né? Dentro de nós, ou se torna a gente, dá a gente essa força de clamar. Clamar por quê? Falar a Deus sobre o quê?
Então ele pede a palavra de Deus pede para a gente clamar, né? Clamar a ele responde. Então clamamos, ele sempre respondeu coisas grandes que a gente não sabia e coisas grandes que nós estamos hoje. Talvez muitos pensam o que seria o grande. O grande talvez seria uma questão estrutural. Eu não digo isso. Eu digo que o grande que nós temos hoje, a maior parte nossa hoje é uma experiência de uma história que temos. Porque a história não tem como remover, não tem como apagar, né? Não tem como ficar no esquecido. A história está aí. E essa história, toda ela tem sido para o louvor do Eterno, porque essa história envolve pessoas, envolve vidas. Envolve inspirar pessoas, envolve tornar de uma certa forma, como está aqui o Alan. Talvez tenha lugar que eu não vou, mas o Alan já vai. O Alan já foi uma ferramenta de Deus que tanta gente, aí por intermédio, né, de um projeto, de um sonho, de uma estratégia, né, até mesmo de um negócio, mas está sendo abençoado. E o Alan faz parte da nossa história. Então nós abençoamos o Alan. O Alan hoje vem abençoando pessoas. Amém. E uma coisa que precisa ficar registrado, pessoal, o pastor falou que veio pra cá em 2006. Em 2006 eles chegaram aqui no dia 22 de abril, em São Paulo. Exatamente. 22 de abril é o dia do meu aniversário. Então eles chegaram em São Paulo no dia 22 de abril de 2006. O meu aniversário em 22 de abril de 2006 foi um dos piores dias da minha vida. Olha aí. E o que isso significa pra você? Eu não nasci cristão, não nasci no berço evangélico. Eu me converti recém-feito, 18 anos. Hoje eu tô com 27. Então, tô 9 anos de convertido já. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, não fui aquele crente de pular de igreja em igreja, não desviei, voltei, sempre constante, sempre firme. Crescendo, tive vontade de desistir, como todo mundo tem, sim, mas firme, fiel a uma aliança e a um propósito. E o que isso significa? Que no dia que ele chegou em São Paulo, chegou a cura da minha vida em São Paulo. Graças a Deus. Por quê? Porque eu tive vários problemas na minha vida, muitos deles de cunho bem pessoal, algumas pessoas sabem, outros não, só que eram coisas que precisavam ser tratadas numa esfera espiritual. Quando você diz sim ao chamado, querendo ou não, você abre as portas para Deus, mas você vai deixar coisas que você ama. E faz 14 anos que os pastores estão aqui, só que a família do pastor tá na Bahia, né, esses 14 anos. E como que é, pastor, lidar com essa saudade todos os dias? É bem por difícil. Amor a um chamado. Bem complicado. Os primeiros anos. Chegando em São Paulo, cheguei em São Paulo, eu morei de favor 4 meses. Não, só pra você ter ideia, morei de favor 4 meses. Passei um ano e pouco desempregado. Mais esse ano, mais ou menos o médio, 1 ano e 1 mês, aproximadamente. Sem trabalho fixo. Só que em todo o tempo Deus providenciando, fiz bicos, né? Então o primeiro ano foi bem difícil. Então imagina só, até você se estruturar, até tudo incerto, né? Se não tivesse convicção que tinha sido um chamado de Deus, tinha chutado o balde. Tinha chutado o pau da barraca, né? Não tinha necessidade nenhuma de estar em São Paulo passando dificuldades em algumas áreas, ainda que a minha família inteira é na Bahia. Então assim, mas eu não fiz isso. Continuamos enfrentando e Deus provendo de todas as formas. Deus fez assim, coisas assim, absurdas. Posso até dizer isso. Deus é maravilhoso. E os 3 primeiros anos foi bem complicado, porque os 3 primeiros anos até eu evitava falar com minha mãe. Porque eu não aguentava. Eu chorei durante muito tempo, né? Muito tempo assim, na saudade, né? Batia. Até hoje ainda tenho. 14 anos depois, só que o que é lindo diante disso é que Deus me deu a graça de um tempo para cá, nós conseguimos ir à Bahia com mais frequência, né? E além de ir até a Bahia, nós também temos hoje essa ferramenta de comunicação. Temos hoje um telefone, temos hoje um WhatsApp, tem a internet, né? Então, tudo se tornou mais prático. Então, eu me comunico com minha mãe, com minha família, semanalmente. Então, mas a saudade, ela sempre está à porta. A dificuldade na questão, aos anos anteriores, foi mais difícil, né? Mas não diminuiu a saudade, ela continua, né? Sempre vai ter, porque eu tenho uma única, né? eu tenho só mãe, eu tenho uma única mãe. Não tenho pai, perdi meu pai com 12 anos de idade. Meu pai faleceu em 93, então isso também é algo assim, né, foi um período muito complicado na nossa história. Mas se tratando da saudade, dessa distância, né, da família, nesses 14 anos em São Paulo, é bem difícil. Mas graças a Deus tem sido uma benção, porque Deus tem mantido a gente da melhor forma possível
e nos dado também a estrutura, como eu volto a dizer, de se comunicar. Né? Mas é por um chamado mesmo que estamos aqui, esperando os próximos passos. Deus tem aí o futuro pra gente, né, de continuar expandindo, e Ele está no controle de tudo. Então tem gente que pensa que é só luxo, carrão, casona, né? E é algo que não acontece nesse exemplo aqui, tá? Não porque não mereça, não é isso. Na verdade, eu creio que precisa ter sim o carrão, nave do ano, casa, tudo isso porque nós somos filhos de um rei, é impossível representar um rei com miséria, tá? Então esse papo de, pastor é ladrão, que não sei o que, se você pensa nisso, você nem deveria estar assistindo esse vídeo. Porque a minha vida foi restaurada porque eu tenho um pastor. Amém. Que hoje não é só um pastor, é um pai espiritual. Glória a Deus. E esse nível de paternidade espiritual, ela desata a sua vida de um nível que você jamais vai imaginar. Então todas as conquistas que eu tenho tido e obtido hoje é por essa questão, por entender o que quer ter um pai espiritual e se submeter a essa paternidade. Só que para falar disso é algo muito mais profundo e aí eu vou deixar para um vídeo 2. Só que nesse momento eu quero contar para vocês como nasceu a história do Next, tá? Todo mundo vê aí o Next, uma empresa, etc. Só que assim, a importância de você dizer sim a um chamado. Eu fui demitido, a primeira pessoa que soube que eu fui demitido foi o pastor. Mas ele também foi a primeira pessoa que soube cada vez que eu era promovido. Então na empresa que eu trabalhava eu fui promovido 7 vezes em 5 anos. Graças a Deus. E tudo isso era a mão de Deus. Tudo isso era uma fidelidade no altar, era sementes lançadas. Então quando eu perdi o emprego, falei com o pastor, Deus está movendo algo no meu coração, eu abri minha própria empresa e quero saber o que o senhor acha e tudo mais. E a gente elaborou alguns planos e eu levei até a casa do pastor. Verdade. E nós sentamos à mesa para orar, para pedir direção. E tem gente que fala assim, não, se eu for abrir uma empresa eu vou sentar com um cara que tem um MBA. Eu vou fazer um curso do Flávio Augusto. Exato. Vou pagar 10 mil reais aí pra fulano de tal, que já tem empresa. Nada disso vai te dar o que você realmente precisa, que é um alicerce espiritual. Exatamente. Tá? Um propósito pelo qual você vai abrir a sua empresa e o seu negócio. E é isso que eu sempre tive no Next, tá? Minha vida sempre foi pautada em princípios bíblicos. Graças a Deus. E como ele disse sim a esse chamado, veio para São Paulo, deixando a família dele de lado e cuidando de pessoas, obviamente que nem tudo é mar de rosas. As pessoas nos abandonam, as pessoas nos traem, sim, e por aí vai. Aconteceu isso no meio, sim, da caminhada. Mas eu nunca vi um casal de pastores permanecer tão fiel assim, com tanto amor, com tanta entrega. Vocês não sabem, mas eu sei de coisas que eles renunciam e eu também não sei de coisas que eles renunciam para poder estar aqui, para que eu pudesse viver os meus sonhos e que automaticamente eu vivendo os meus sonhos, vocês vivam os sonhos de vocês. Amém. Porque essa empresa tem esse intuito, esse propósito, né? Então ele me deu uma estratégia, juntos oramos, até hoje nós oramos, nós decretamos. Eu vou deixar ele falar um pouco mais disso, mas para pensar. Ele disse sim, foi curado num quarto, veio para São Paulo, alcançou a minha vida, bolamos o plano da empresa junto, essa empresa nasceu e hoje nós temos aí 60 mil alunos e você está assistindo esse vídeo. Então percebe como uma pessoa que disse sim a um chamado de Deus impactou tanta gente, direta e indiretamente falando. E como que foi, paizão, saber que esse chamado que foi entregue na sua mão, que eu sei que o senhor é apaixonado pelo seu chamado. Amém. Como foi essa sensação de saber que o senhor tinha essa unção para destravar outras pessoas, para viver sonhos grandes e criar coisas grandes como nós estamos presenciando? Tudo isso acontece, tudo isso começa por nós termos uma vida de comprometimento. Tudo está ligado à questão do comprometimento. Muitas vezes fala de se comprometer, mas se comprometer não pode ser uma fala. Se comprometer tá ligado à questão de uma atitude, né? Exato. E o nosso maior compromisso como pessoas de Deus está ligado com aquele que é dono de todas as coisas, com Deus. Ligado com Deus, que é o dono do propósito, o dono dos sonhos. Em Jeremias 29:11, Deus diz o seguinte: eu é que sei pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Então Deus é que sabe o plano que tem para nós. Então se o plano de Deus é bom para nós, então qual que é o segredo de tudo? Eu estar no plano de Deus e não no meu plano. Exato. O problema é que às vezes nós queremos colocar Deus no nosso plano e não nós estarmos no plano de Deus.
Verdade. Né? Estar no plano de Deus é uma coisa, e trazer Deus para o nosso plano é outra coisa. Então, Deus, nosso plano é fácil. Agora, estar no plano de Deus é outra coisa. É bem diferente, né? Então, o que eu entendi é que eu devo buscar todos os meus dias, estar no plano, buscar entender melhor o plano de Deus para minha vida. E qual que é o plano de Deus? Qual que é o plano de Deus? Deus tem a vontade dele. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu entendo bem pela palavra em Atos capítulo 2, quando Pedro, ele após se converter, né? Pedro se converteu, lógico, deve ter se batizado, com certeza, batizado, não só nas águas como no Espírito Santo. E de fato foi após o batismo no Espírito Santo, Pedro, ele pregou Jesus Cristo, falou acerca de Jesus e em média 3.000 vidas, né, foram batizadas, se converteram e foram batizados. Então a multiplicação do projeto dele, que é o projeto de Jesus, que foi um dos maiores empreendedores e é o maior empreendedor em uma esfera espiritual, Jesus deu exemplo de vida em tudo. Então, se tratando dessa questão, que a tua pergunta é como tem sido, né? Como tem sido a questão de inspirar, né? O projeto aí. Então, a gente entende que o chamado para desatar pessoas é a gente estar alinhado ao propósito com Deus. Porque eu não posso levar ninguém a ser comprometido se eu não sou um exemplo de comprometimento. Como é que eu posso inspirar alguém a ser comprometido se eu tenho um histórico de quebra de aliança, se eu tenho um histórico de uma pessoa reincidente na desonra, se eu sou uma pessoa que eu não mostro, não revelo uma instabilidade. Então, nós como pessoas de Deus, como cristãos, como líder, o líder é aquele que abre caminho. Então eu entendi suportar. O líder não é líder pelo que ele faz ou pelo que ele fala, o líder é pelo que ele suporta. Então nós entendemos que nós somos a inspiração. Para quem quer, somos inspiração. Para quem não quer, não somos inspiração. Isso é natural de cada um. Mas para aqueles que nos pegou, nos tomou como uma inspiração por meio de Jesus, vemos o resultado. E hoje vemos o resultado da Next Level aí, do Alan, da empresa, do teu projeto. Né? Graças a Deus que não há como desassociar, que aqui logicamente essa gravação fala algumas coisas que não é tão profundo, porque trazer a profundidade daria uma história, né? Falar de tudo, detalhes. Esse cartão de memória eu não aguento. Não aguenta, né? Então, mas enfim, respondendo a sua pergunta é isso. Então, o desafio da gente é permanecer. É permanecer firme, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel a Deus e amar as pessoas, ser fiel às pessoas, entender o que é uma aliança e a gente se tornar uma inspiração, eu continuo dizendo, para muitos. Amém. Vocês percebem que o que é uma história que inspira outra história? É você ver alguém que deixou tudo e isso te inspirar a também deixar tudo. Às vezes falando para vocês assim, deixar sua família, seus amigos ou coisas semelhantes a essas, parece um absurdo. Só que pro pastor chegar até aqui, ele deixou muita coisa. Eu parei os meus sonhos em muitas áreas para fazer os outros sonhar. Chorou muitas vezes para que outros sorriam. Outros ficassem alegres. Para eu chegar aqui, eu também tive que deixar muita coisa de lado. Exatamente. Tive que passar muito obstáculo. Exatamente. Só que se não fosse a história de inspiração dele, isso não inspiraria a minha história. E você não estaria aqui. Então é uma cadeia de eventos que te alcançou. Não dá pra você ignorar isso. Não dá pra você ignorar que Deus esteja falando com você nesse momento. Como nós falamos aqui, se você for pra profundidade das coisas, são muito mais obstáculos que você vai ver que nós enfrentamos, principalmente o pastor, e ainda enfrenta para continuar tangendo, alcançando vidas, fazendo o sobrenatural acontecer sobre pessoas. E nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Quando você vê, às vezes, um convite chegando para você para você ir a um culto, para você ir a um evento de uma igreja, às vezes você pensa que é só um convite, mas ali no fundo tem alguém que ora, tem alguém que está jejuando, tem alguém que parece que não, mas está cobrindo a sua vida para que você não se frustre, para que você não entre em umas enrascadas. É por conta da oração do justo que você talvez não esteja sofrendo danos maiores. Alguém comprometido, né? Porque alguém se comprometeu. Então você às vezes pensa no que você precisa, nos seus desejos, nos seus sonhos, etc. Só que você esquece que existem pessoas que estão deixando de viver o sonho delas para alcançar a sua vida para um reino, para o sonho de Deus. E esse é o principal motivo e fundamento pelo qual o Next existe. É alcançar vidas e transformar vidas numa esfera
em que essas vidas conheçam a Deus. Sabe, eu não estou aqui lutando para te converter, simplesmente falando uma realidade. Exato. Foi a conversão do nosso pastor, do nosso sacerdote, do nosso pai espiritual que me trouxe. A minha conversão, estando alinhado com ele, trouxe vocês. Então, pare para pensar o quanto de pessoas que estão deixando de conhecer a Deus porque você não toma uma posição, porque você ainda não se decidiu. Então é muito sério quando você começa a entender que as consequências dos seus atos não param só em você. Elas vão e vão muito mais além. O próprio livro de Êxodo fala que a maldição cai dos pais sobre os filhos até a 4ª geração. Então, se maldições vão se transferindo até a 4ª geração, imagine a sua omissão, o que não faz. É verdade. Então, existem pessoas que não vão ser libertas porque você não quer ser liberto. Exato. Existem pessoas que não vão ser salvas porque você está recusando ser salvo. Então, acho que essa transferência de responsabilidade precisa ser dita. Porque tem pessoas falando que o evangelho é suquinho de uva, né? E não é doce, né? Não é assim. Não é assim. Só para nós encerrarmos, qual que é a sua expectativa, pastor, para esses últimos dias que nós estamos vivendo? Dessas pandemias, desses rumores de guerra. O que o senhor acha de tudo isso? Baseado na questão do tempo, né? Hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 5, lemos agora há pouco, inclusive conversando, está escrito, né, que o apóstolo Paulo fala em relação aos tempos e às épocas, né? Ele até diz que não seria nem necessário que escrevesse isso, porque estaria tão explícito que seriam sinais. Então nós vemos hoje, tudo que vivemos hoje são sinais, né? É um alerta para todos nós. Se nós formos ali correr na Bíblia, ler a Bíblia, só vamos encontrar na Bíblia que tudo que acontece, a maioria dos fatos hoje é corrente, né? No dia a dia, são fatos que não estão isolados, estão na Bíblia, são profecias se cumprindo, né? A maior profecia que tem a Bíblia, né? Então, agora a expectativa para esse tempo é que é um cumprimento da promessa das profecias de Deus diante desses acontecimentos. Só que se você tiver guardado no Senhor, nós vamos superar, vamos passar tudo. Vamos passar tudo e passar tudo no Senhor. Porque uma coisa é certa, se vier uma repentina destruição, nós teremos Deus como livramento. Então Deus nos dará o livramento, Ele nos dá o escape. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, diz a palavra de Deus, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia aqueles que guardam, né? Ou seja, em vão vigia a sentinela. Então não adianta estarmos preocupados, desesperados, porque aonde é que vem o desespero? Quando nós olhamos para os acontecimentos, ficamos olhando para a época, para o tempo, o que será do amanhã, o que será, e agora, o que vai vir depois. Nós temos que estar olhando para Deus, focado em Deus, na palavra dele. Então, sermos convictos de uma fé, né, de uma certeza em Deus, que o melhor dele, ele sempre vai trazer para nós. Em Salmo 91, diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, aonde é que está o meu descanso? Na sombra. Na sombra do Onipotente de Deus, né? Então nós temos que estar o quê? Temos que estar em Deus. Então a nossa expectativa para os próximos meses, até mesmo anos, é que tudo está no plano de Deus. O que eu digo é que estamos em paz com Deus. Estamos tranquilos em Deus. A nossa força não está em coisas, né, no sistema, está em Deus. Se vier algo, se ocorrer algo, fatos que possa tentar nos destruir repentinamente, eu tenho certeza que Deus nos dará o livramento. Então, isso eu digo que todo mundo, né, você que está aí, que está nos vendo agora, pensa bem nisso. Se a sua vida está guardada no Senhor, se os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos estão guardados no Senhor. Porque a única forma de você ter livramento num tempo de crise que vier a bater na tua porta, na tua vida, de uma hora para outra. O livramento só vai vir se você estiver firmado no Senhor. Se você tem construído a sua vida no Senhor. Os teus sonhos aí, os seus negócios, eles vão explodir, vão prosperar absurdamente. Mas tem que estar fixado no Senhor todos os teus projetos. Então é isso que eu quero deixar. Amém. Então vocês pegaram aí, galera. Tenho muito o que falar, não. Eu creio piamente nisso que foi dito aqui. Amém. Para os últimos dias. Isso aqui pode passar
toda essa situação pode passar de uma hora para outra, mas também pode não passar. Exato. E em quem que você está firmado, né? Se você gostou desse conteúdo, se essa história te inspirou, manda para alguém, compartilhe esse link, comenta aqui embaixo o que você espera dos próximos episódios, o que esse episódio falou com você. As redes sociais do pastor vai estar aqui, a minha rede social vai estar aqui, a nossa igreja também. Segue lá, acompanha, te convido. Se você é da região de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, nossa igreja fica em Barueri. Então fica um pulinho de distância de você, todos os detalhes estão lá no perfil da igreja. Você vai ser convidado a passar um dia conosco e você vai ver o quanto que Deus pode fazer em um dia, imagine, numa vida toda. Amém. Tá bom? Então, agradecer ao pastor, obrigado, pastor, eu que por agradeço. ter disponibilizado esse tempo. Amém. E vamos ver quem é a próxima pessoa que nós vamos entrevistar, beleza? Amém. Esse papo foi sobrenatural, espero que vocês tenham curtido, que Deus abençoe vocês. Quer deixar uma palavra para eles, pastor? Quero deixar uma palavra. Primeiro, quero agradecer você pelo convite também, né? Amém. Pelo filho que você é. Pra gente é um privilégio grande, uma honra. Amém. Imensa em ver você crescer, ver você cada dia dando passos, subindo um degrau por vez, né? Não pulando etapas, mas vivendo as etapas. Isso aqui é importante, né? Pra gente isso aí é um orgulho, nós vivemos isso, presenciar isso. E acima de tudo, em saber que esse quadro que abre, né? Que nós possamos ser essa inspiração para as pessoas, né? Amém. Que nós possamos inspirar você a tomar atitude, a sair da tua zona, de alguma zona que você, talvez sem querer você entrou, a parar de procrastinar, de protelar ou postergar, enfim, e que você tome atitude de mudança. Venha mudar de verdade, porque Deus tem para você algo novo e tudo novo vai vir pela tua mudança, então mude. Às vezes nós queremos até mudar de lugar, não é mudar de lugar. Tem lugares que é necessário mudar, mas muda de atitude. Muda de atitude, porque se a tua atitude mudar, os lugares você tira de letra, fica chá pequeno. Amém. Né? Então, creia que Deus vai abençoar você poderosamente. Então, Deus abençoe e obrigado pela oportunidade. Amém. Então, tchau, galera.